Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja aqui com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus seja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. E o tema para esse capítulo de número 139 se chama Por Amor. Emmanuel escolheu o versículo 40 do Evangelho de João, no capítulo 12, e diz: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam e eu os cure. Essa é uma explicação sobre a incredulidade dos judeus, né? Embora muitos já tiveram feito sinais, né, na presença dele, mas eles não creram em Jesus. E isso, o próprio Evangelho de João traz para nós que isso já se tratava, né, de uma profecia de Isaías. Isaías já sabia disso, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Embora muitos reconheceram a grandeza de Jesus, muitos não quiseram reconhecer, não é mesmo? Mas, André, o que Emmanuel vai falar para nós a respeito aí dessa incredulidade dos judeus? Bom, o Emmanuel, ele nos recomenda para que possamos observar a natureza e para poder percebermos a providência divina se manifestando. Então, ele acaba aqui relembrando quando Jesus disse assim sobre as aves, né, que elas não plantam, nem colhem e muito menos guardam comida no celeiro, mas mesmo assim Deus lhes dá o alimento, né? E também quando Jesus diz assim que nem mesmo Salomão em toda a sua glória foi capaz de se vestir tão belo como um lírio do campo. Então, aqui hoje eu fui pegar exemplos da natureza para a gente poder perceber o quão magnífico é essa presença de Deus em todos os seres, né? E aí, o que acontece? As formigas forrageiras, quando elas vão cortar uma folha, elas cortam a folha no tamanho adequado que elas consigam transportar depois, né? Nem muito leve, porque eles precisam aproveitar a viagem, nem tão pesado que elas não consigam carregar. Então, esse tamanho, ele é exato, né? E quem foi que, né, disse para ela, ó, o tamanho é esse, hein? E só que enquanto isso, enquanto umas estão cortando, tem outras que fazem uma função de controle de qualidade. Então, elas avaliam se naquela folha não tem nenhuma bactéria que possa contaminar e comprometer todas aquelas outras folhas que serão levadas e que já foram levadas para o formigueiro. E aí, enquanto elas vão retornando para o formigueiro, tem outras formigas que elas ficam responsáveis ali na entrada do formigueiro, fazendo a contabilidade dessas formigas. É óbvio que ela não consegue contar como a gente conta de uma a uma, mas ela tem uma noção de um todo, de acordo com o fluxo de formigas que estão chegando e de alimentos, ela consegue perceber se precisa enviar mais formigas para poder trazer mais alimentos, ou se aquela quantidade ali já está acabando, não precisa mais sair formigas dali de dentro. E tem uma outra questão também que depois que essas folhas estão ali dentro do formigueiro, elas não necessariamente elas se alimentam dessa folha. Essa folha, um fungo começa a crescer nessa folha ali embaixo da terra e aí as formigas se alimentam desse fungo. Olha que coisa incrível
que esses seres são capazes de fazer, né? De pegar esse alimento, estocar, esperar todo esse processo, né? É como a gente que pega um alimento, leva ao fogo para poder preparar, elas esperam o fungo agir para elas poderem se alimentar. Outro exemplo também é o do salmão, porque o salmão, quando chega na sua época de desova, ele precisa deixar as águas de onde ele está e ele precisa nadar contra a correnteza para poder desovar onde ele nasceu. Então, o salmão ele retorna para o lar, digamos assim, de onde ele nasceu para poder desovar. E se você tirar ele desse percurso, colocar ele em um outro rio, ele é capaz de identificar que aquele rio ali não é o correto e ele vai segurar ali, né? Repreender os seus ovos ali até ele encontrar as águas onde ele nasceu para ele poder desovar. Olha que coisa incrível, olha que percepção. E um terceiro caso aqui também da natureza é a respeito da vespa. A vespa, ela tem uma noção de que os insetos, eles já nascem adultos, né? E eles têm fome. Então, sabendo disso, ela percebe que os seus descendentes, eles já vão nascer adultos, então já terão fome. Só que as vespas também, elas não comem carne morta. Elas só comem carne viva. Se elas comerem carne morta, elas morrem. Então, o que que ela faz? Ela faz um buraco no chão. Depois, ela abre lá, né, um espaço. Depois, ela sobe, ela tampa com barro esse buraco e ela vai atrás de um gafanhoto. Quando ela encontra esse gafanhoto, ela dá uma picada desse gafanhoto, mas essa picada não mata o gafanhoto. Essa picada imobiliza o gafanhoto. Então ela leva o gafanhoto, carrega ele até o buraco e lá ela coloca os seus ovos sobre o gafanhoto, ela sai do buraco, tampa o buraco e ela parte e morre. Porque os seus filhos, quando eles nascem, eles já nascem com fome e precisando comer carne. Então, eles já nascem, começam a comer esse gafanhoto, e aí, quando o gafanhoto morre, né? Porque esses filhotes da vespa, eles vão comendo da parte de trás do gafanhoto no sentido da cabeça, porque se eles começam a comer da cabeça, o gafanhoto morre e aí eles não têm alimento até crescer. Então eles fazem esse percurso e, e depois que eles terminam de comer esse gafanhoto, eles já são capazes de cuidar da própria vida. Então, aqui são exemplos para nós da natureza de que, olha que grandeza, que riquezas de detalhes, que coisas maravilhosas, como que animais tão pequenos têm essa percepção, esse instinto, essa capacidade de sobrevivência e de se organizarem. E aí, Emmanuel traz aqui também a respeito de que quando Deus nos convida para poder cooperar nas suas obras, muitos de nós, ao invés, né, de utilizarmos todas aquelas bênçãos que já recebemos e transformá-las em dever digno, né, em trabalho, nós acabamos fazendo o quê? Exigindo mais, querendo recompensa daquilo. E aí o que ocorre é que nesse processo a gente acaba se deparando com o quê? Com a dor. E aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase muito bonita que nos diz assim: a dor é uma bênção que Deus manda aos seus eleitos. Então, essa bênção em forma de dor, ela acaba nos conduzindo para aquele caminho que a gente tentou fugir,
que a gente desviou, que a gente tentou passar por cima, que a gente lutou contra, mas ela chega e fala: olha, agora chegou o momento. Você fez do jeito que você queria, você tentou desviar, agora é o momento de que você precisa retornar, né? E assim como o salmão para poder desovar precisa voltar, a gente quando chega nesse fim aí com a dor chega, fala assim, ó, pode voltar que aí não é aí o caminho, você precisa trilhar é por aqui. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? O André Emmanuel diz assim: e quando Jesus chega e opera a cura, só então torna o ingrato a compreensão da magnanimidade divina. O amor equilibra, a dor restaura. E por isso que ouvimos muitas vezes: nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Infelizmente, é a nossa forma aqui, enquanto encarnados, e a forma mais eficaz de aprender. Porque é com a dor que nós temos o crescimento. Muitos de nós aqui espíritas, foi pela dor que chegamos numa casa espírita, foi pela dor que nos tornamos espíritas. Então, é inegável que nós não reconheça o poder que esse sofrimento, que essa dor causa em nós. É inegável a transformação que passa na nossa vida, que nós temos na nossa vida depois de um momento difícil. Nós sempre voltamos, assim como a história do peixe, né? Nós voltamos para casa, voltamos às nossas origens. E que bom que Deus misericordioso sempre está ali, né, com os braços abertos para nos receber. Mas esse momento onde nós vemos aqui, como o Emmanuel falou, né? Quando a gente está na dor, nós estamos na dificuldade, Jesus chega, opera uma cura, ou um amparo, um auxílio, seja o que é que o nosso coração esteja aflito naquele momento. E naquele momento certo, Jesus nos entrega essa bênção, é um fortalecimento tão grande da nossa fé. Isso mexe ali com todas as nossas raízes, né? Estremece o nosso interior. E a transformação, ela vem. Nós nos tornamos mais gratos, nós lembramos mais, redobramos as nossas orações, fortalece a nossa fé, porque Deus é sábio e sabia o poder transformador que a dor teria na nossa vida, né? Por isso nós estamos aqui, nesse momento, né, aqui na Terra, nós não estamos livres dela. Nós precisamos, porque para o nosso bem, né? Muitas das vezes nós passamos por situações, quando filhos, né, que nós queríamos fazer algo diferente. Nosso pai fala, não pode, porque isso não vai ser bom para você, né? Nós somos, às vezes, privados ali, aquela dor momentânea, né, causa um desconforto, mas nós aprendemos com ela. Nós sabemos que aquilo era o melhor para nós. Mas se nossos pais, né, nosso pai encarnado aqui, né, terreno, tem poder de fazer tamanha transformação na nossa vida, imagina Deus, né, que é o Pai maior de todos nós. Mas não deixa de ser doído, né, André? Aprender com sofrimento é um caminho difícil, né? Porque é aquela coisa, né? O aluno que foi fazendo uma matéria e não foi indo bem, e aí chega lá no fim e ele vai precisar fazer uma prova contemplando a matéria toda do ano, né? Então, é mais dolorido, é mais complicado, né? Mas foi uma opção nossa, né? E eu fiquei assim, né, nessa reflexão de hoje, eu fiquei assim tão impactado, porque eu vejo tanto Deus na natureza e esses exemplos assim, eu fiquei só pensando como que pode, gente, uma pessoa não reparar nisso, né? Porque para uns animais Deus deu a velocidade, para outros deu a força, para outros deu a camuflagem, né, de poder se esconder. Então, cada um tem uma maneira para conseguir sobreviver, para poder
continuar, né, a sua evolução, o seu caminho, e para nós não é diferente. Cada um de nós tem algo, uma qualidade que vai nos auxiliar nessa nossa caminhada, nessa nossa, né, evolução. Então, cada um tem um dom, tem uma capacidade. Então, a gente precisa enxergar isso para que a gente evita de ser acordado pela dor, né? Porque seria tão melhor, tão mais fácil, menos dolorido, se a gente antes já conseguisse perceber quais os caminhos tomar, quais escolhas não ter, do que precisar chegar nesse ponto tão, né, tão abrupto de fratura, né? É como se fosse uma cirurgia, algo invasivo na nossa alma, né? De, ó, agora não tem outra opção, sabe? Te demos várias opções, você não escolheu, agora tem que ser essa intervenção severa na sua vida para você poder tomar um rumo, porque. E é por amor, e a gente tem que entender que por mais que seja severa, isso é feito por amor de Deus, porque ele percebe que é a alternativa que a gente tem de melhorar. Exatamente. Porque no primeiro momento nós estamos tentando enxergar com os olhos, como o versículo de hoje fala, né? Tentamos enxergar com os olhos, e quando na verdade nós vamos enxergar esse por amor se nós abrirmos os olhos do coração, porque para enxergar esse amor nós precisamos enxergar com o coração. Por isso que o próprio versículo hoje fala, né? Cegou-lhes os olhos, porque com os olhos da carne, da matéria, é impossível que nós enxergamos o tamanho do bem que nós estamos recebendo. É preciso o coração. E quando toca o nosso coração, como traz aqui, né, no Evangelho de João, fala, para que assim, então, eu possa convertê-lo e curá-lo, porque é pelo coração. E quando acontece essa conversão, essa conversão pela cura, ela é automática, porque pela cura não é possível, é impossível que você não seja tocado, né? Quando você vive ali um testemunho, é tocante, né? Muitos casos nós temos aí relatados, né, de pessoas que eram descrentes, né, que não acreditavam em nada, não acreditavam em Deus, e a hora que passa por uma situação ali de ver a morte de perto, né, vamos dizer assim, de quase morte, ou de algum familiar próximo, e ver esse agir de Deus, ver as coisas acontecendo, né, e passa ali a enxergar com o coração, é impossível que não se converta, é impossível que não creia na misericórdia de Deus, no amor maior que Ele tem por cada um de nós. Não é E mesmo? lembrando aqui também, né, Duda, que quantas curas de cegos Jesus não fez, e esses cegos enxergavam Jesus com o coração da fé, né, com os olhos da fé. E aí, por isso, Jesus conseguiu curá-los, porque eles já tinham esse olhar. Eles tinham um principal olhar, né? Que era exatamente o que o versículo de hoje fala, né? Eles enxergavam com o coração. Era o coração deles que trazem, porque, como sempre, né, você também trouxe na outra semana falando, né? Porque é a fé, né? É pelo poder da fé que tinha cura. Jesus sempre falava, é pela sua fé. E a fé, ela só é enxergada com o coração. Porque quando nós tentamos explicar de uma maneira racional a nossa fé, nós nos embolamos, não é possível, né? Se a gente às vezes tem contato com uma pessoa que está muito fechada a ouvir, você não consegue explicar para ela como é a fé, porque não é algo palpável, não é algo que se vê, é algo que se sente, que está dentro do coração de cada um de nós, né? Nosso coração é a nossa ligação direta, né, com o plano espiritual, né? Aquele é onde a mensagem chega, da onde a mensagem sai, né? A nossa comunicação, ela não acontece pelo cérebro, vamos dizer assim, como é aqui na Terra. A nossa comunicação, ela é pelo coração.
Jesus sabe o que está afligindo o nosso coração, então, às vezes, durante a nossa oração, às vezes a gente se preocupa em descrever a situação, mas quando a gente apenas entrega o nosso coração aflito, muitas das vezes a gente nem reza pelo aquele problema, às vezes a gente está tão atribulado naquela situação, mas a solução chega, porque a conexão, ela é pelo coração. Que bom que é assim, né? Porque muito nos beneficia, muito nos alegra sentir essa presença, não é mesmo? Podemos encerrar a reflexão de hoje, André? Então, com essas palavras aqui de Emmanuel, né, que nós trouxemos na reflexão, muito tocante ao nosso coração, realmente foi um capítulo que tocou muito o nosso coração, de ver ali Deus com os olhares do coração, perceber o quanto ele cuida dos pássaros, imagina de nós também. Então, encerramos com essa linda mensagem do Emmanuel aqui hoje e convidamos vocês para a semana que vem estarmos aqui juntos para refletirmos o capítulo de número 140, que se chama Para os Montes. O versículo que vai embasar a reflexão é o versículo 16 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, e diz: Então, os que estiveram na Judéia, fujam para os montes. Essa é uma fala de Jesus. Espero vocês para vermos o que Emmanuel vai falar para nós a respeito dessa fala aqui, trazida no Evangelho de Mateus. Eu desejo a vocês uma excelente semana, um excelente sábado, uma semana de muito aprendizado espiritual, que cada um possa ser tocado também pela mensagem de hoje, que possa carregá-las aí durante a semana no coração de cada um. E essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares, que tanto aquece aqui o nosso coração, né, diariamente. Um ótimo final de semana para todos e que assim seja.